Sua ilusão entra em campo num estádio vazio e uma torcida de sonhos aplaude talvez. Um velho atleta recorda jogadas felizes, mata a saudade no peito, driblando a emoção. E com um trecho de uma letra de uma música que foi gravada pelo ator e comediante, cantor Moacir Franco, Balada número 7, que foi homenagem ao personagem que você retrata no seu livro, que é o Mané Garrincha. Estou falando aqui com o nosso convidado, Valfredo Luz, ator e autor teatral, escritor. Seja bem-vindo ao programa Café com Poesia. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para divulgar o trabalho da gente, né? É isso que a gente precisa, que as pessoas abram as portas. Então, estou muito feliz para estar aqui para falar do projeto, falar do livro e dar as perspectivas. Muito obrigado. A gente aqui agradece. E primeiro queria saber da sua trajetória. Você como primeiro ator, depois escritor, ou primeiro escritor e depois ator? A minha história no teatro, nas artes como um todo, começou em 2011. Eu sou formado em letras, sempre fui ligado à questão dos movimentos sociais, então a minha leitura era mais voltada para a política, literatura inglesa, porque a minha graduação era, a licenciatura era português e inglês, e eu sempre gostei de ler, assistir muito cinema, mas com outros olhos. Em 2011 aconteceram algumas coisas na vida que me encaminharam, como dizem, né, por linhas certas, para o teatro. E aí eu fui fazer um curso de iniciação e comecei a despertar algo diferente em mim depois dos meus 47 anos. E aí me apaixonei pelo teatro. E comecei a fazer cursos, oficinas, estudar muito, pesquisar, assistir muito espetáculo. Eu creio que de 2011 para cá, quem mais tinha espetáculo de teatro em Alagoas, de circo, fui eu. Porque eu tenho anotado todos. Eu assisti a faixa de 170 espetáculos. Fora os pequenos esquetes, na rua, vou passando, não posso ver nada que eu paro, vou assistir. Então eu tenho anotadinho, guardado tudo no envelope, que aquele Escobar possivelmente vai fazer um painel, que eu pedi a ele com um texto do espectador para do teatro. E aí assisti circo, performance, teatro, música, tudo. Tudo que, agora 90% teatro, eu me apaixonei realmente pelo teatro. E depois comecei a despertar um pouco o cinema, né? Estreiei esse ano um pouquinho no Desejo de Miriam, fiz participação no elenco do diretor Nuno Baldúcio, da Manguaba Filmes. E essa paixão entrou, ninguém entendeu, porque eu totalmente judoca, né? Sou faixa preta de judô, não pratico mais desde 2008. E sempre fui um cara muito rebelde, muito contestador, no bom sentido. Então o teatro, acho que foi isso, foi o que eu estava precisando canalizar minhas ideias, inconscientemente, possivelmente inconscientemente. Depois começa a ficar um pouco mais consciente a coisa. Então, o que eu acho, eu sempre pensei, não, eu penso ainda que o teatro ainda é talvez uma das últimas ferramentas para transformar um pouco as ideias. Eu ainda penso assim, porque é ao vivo, né? Você mexe diretamente, diferente da telinha. Eu acho que o teatro ele é bem visceral mesmo. Então comecei aí, em 2011, não parei mais. Então comecei a fazer tudo isso. Estreiei em 2012, já tinha feito algumas coisas, assim, pequenas, né? Com o pessoal da universidade, na rua, e para questão de vestibular, para garotada, nós fazíamos algumas cenas. Em 2012 eu sou meio atirado para as coisas, e diziam que o diretor aqui em Alagoas não era muito acessível. Eu fui lá e mandei e-mail para ele. Falei, tô com gana para o teatro. E aí ele falou, rapaz, vem aqui para a gente conversar. Aí comecei a conversar, aí ele falou, tá afim mesmo? Eu falei, tô. Então ficamos num processo de 8 meses. Num processo com alguns textos, e acabou que que ele montou o espetáculo Rock Me, baseado livremente na peça de José Vicente, do Mineiro José Vicente, Hoje é Dia de Rock. E fiz esse espetáculo, passamos 2 meses em temporada, maravilhoso, né? Aprendi muito. Então, como nós pesquisávamos muito, então eu ia buscando sempre as leituras, ampliando o leque de leituras. E fui ampliando, e começou a ampliar e não para mais, né? Porque você vai buscando, um chama outro, um tema chama outro. Em 2013 resolvi entrar na universidade de curso de teatro. Cancelei minha matrícula na universidade, por questões minhas mesmo, por achar que a academia tem falhado bastante, deveria estar muito mais à frente do tempo. E aí fiz o cinema e
Esse texto de 2011 foi a primeira leitura dramatizada que eu fiz quando eu estudei teatro lá em 2011, que era o Misantropo. Então aquele texto ficou na minha cabeça martelando. Falei, o que é que eu vou fazer? Isso aí tem alguma coisa que está me incomodando. Agora, bom, incômodo bom. E aí eu fui na internet e consegui o texto original em português, traduzido em português. Sim. E aí comecei em casa mesmo, praticar. Aí comecei, fiz um curso, acho que de leituras e dramaturgia também, curso no Sesc. E aí fui despertando para a escrita. E aí eu comecei falei, pô, como é que eu vou fazer? Tem a questão econômica, tem a questão de elenco. E aí eram 13, acho que 13, 16 personagens, aí eu consegui trabalhar e fui pensando e reduzir para 5. Já pensando eu como um ator para poder economizar também. Né? E um personagem, realmente me identifico com esse personagem. Né? Não que vá ser eu em cena, mas eu me identifico, né? E aí eu fui ao longo dos anos, e ficou muito longo. Mas depois eu fui mudando, reduzindo, aí ficou enxugar. Por que eu pensei isso? Ao estudar alguns autores, tem o Desgranges, acho que é Flávio Desgranges, que é um cara que estuda a questão do teatro para você trabalhar o espectador e trazer, despertar interesse pelo teatro. Então, os meus textos, se você olhar, tem vários temas dentro de um tema maior. Sim. Então ele fala isso, que às vezes as pessoas estão acostumadas com aquela historinha, começo, meio e fim, um tema só. Né? E o meu trabalho, com base nesses estudos deles, achei interessante, porque você trabalha vários temas dentro de um tema maior. Você consegue trabalhar vários temas, como, por exemplo, você trabalha para a questão, se for didática, por exemplo, filosofia, sociologia, humanidades. Sim. Se for política, vai trabalhar ali, a questão das ciências políticas também. A questão ecológica também está dentro. Agora, tudo implícito. É interessante não ficar uma coisa muito ficar panfletário. Então eu pensei nesse sentido, né? De despertar. Então esse texto, quando foi, eu acho que em 2013, mais ou menos, aí eu consegui concluir. Dei uma enxugadinha legal. Pensei não, sempre pensei, acho um músico interessantíssimo no estado, Chal do Pife. Chal do Pife. Cara, 100%. E eu falei com ele, e as músicas, sem ser regionalista, né? Tanto que um professor que fez análise dos meus textos, um professor de São Paulo, ele disse que é uma pitada de regionalismo. Eu falei, eu não queria só uma pitadinha. Ele falou, exatamente, é o que tem uma pitada aí. E aí eu pensei em homenagear o Chal do Pife. E casando as duas coisas. O meu interesse pelas músicas do Chal do Pife, e eu não sou músico, mas eu acho uma melodia fora de série, né? E homenagear o Chal do Pife dentro de uma peça de teatro completa, com toda a linha, a trilha sonora sendo dele. Se eu montar, é com a trilha dele. Entendeu? E eu penso assim, se não montar por questões de, sei lá, talvez até econômica mesmo, um exemplo, os atores vão ter que trabalhar instrumentos. Eu penso em trabalhar com pau de chuva, com chocalho, né? Com essas mais voltadas para o indígena, né? Essa coisa tem... Uma coisa mais acústica, né? Mais acústica, isso. Entendeu? É tanto que a Funiô, ela tem que ser... Os atores vão trabalhar, não precisa ser músico. Eles vão trabalhar sons. Vai se trabalhar sons. Entendeu? Entendi. É isso que eu penso. Então, o Cachimbo Caído ficou nessa pegada. Tem um professor da universidade, hoje é pós-doutor, que ele gostou muito do texto. Ele falou, foi interessante, tem algumas coisas nos ajustes, mas é teatro, essa é questão técnica. Aí ele falou, como você descobriu Menandro? Aí eu falei, estudando, pesquisando. E aí achei interessantíssimo, um texto atualíssimo, porque Menandro já pensava em distribuição de riquezas, lá antes de Cristo. Então são temas sociológicos, né? A questão da sociedade, né? Dessas coisas que a gente vê hoje. A gente sempre viu. Então esse texto foi nesse sentido. Né? E os textos eles procuram sempre as amarguras que nós temos, você sabe disso, né, Chico? Como ator, como artista, que os textos têm as nossas angústias. Sim. Né? Não transportadas com raiva, com rancor, mas transportadas com uma coisa artística, né? Exatamente. Com a veia artística bela, que da dor a gente tira o belo, né? Exatamente. Isso do sofrimento a gente consegue viver, né? Então é isso que eu busco nos textos. Não é construir textos melancólicos. Construir textos que você joga as pessoas para reflexão e para cima, né? Que nós não temos que ser isso. Porque nos próprios textos eu me critico. Eu sou um ser humano cheio de defeitos. Sim. Então, ali tem meus defeitos também. Que aí eu eu segui algumas coisas, certa vez conversando, que... eu não lembro se foi com um professor, acho que foi um ator. A gente conversando sobre figuras, né? Pessoas impolutas,
Aí nós falamos, não, cara, mas eu acho que a gente tem que atacar o vício. E a gente viu em alguns teóricos por aí que realmente a sacada foi essa. Sim. Antes eu escrevia dando nomes. Eu não escrevo mais dando nomes. Meus textos pequenos, curtos, assim, para fazer uns ensaios, né? Brincadeiras que a gente fazia, aí eram pessoas que a gente gostava de brincar, né? E não, só vícios. Só ataca o vício. Muitas pessoas, com certeza, serão vistas aí por elas mesmas. É que o teatro existe dentro da estrutura da dramaturgia, alguns autores, e hoje são raros, que trabalham toda uma carpintaria, ou seja, já diz como o espetáculo deve ser montado. Quem muito escreveu assim, fez isso, foi o Dias Gomes. Quem fez isso também foi o Nelson Rodrigues, não é? Mestres, né, da dramaturgia. E na sua obra você coloca isso também? As duas obras foram feitas elaboradas para que as pessoas montem da melhor forma, porém com a minha ideia, sem fugir da minha ideia, sem aquelas parafernália. Porque eu penso muito, devido às pesquisas, os estudos, o teatro tem, às vezes, alguns espetáculos que são muitas informações. Então, como eu, na época, lendo o Flávio Desgrange, eu pensei, pô, na França o teatro estava de baixa. E o que eles fizeram? Eles começaram a levar as crianças, os adolescentes, ao teatro e os pais acompanhando. Para despertar o interesse, conhecer mesmo a parafernália do teatro, visitar o teatro, não é ir ao teatro escola, ir assistir e ir embora. É visitar o teatro, e aí foi despertando interesse nas crianças, nos adolescentes, e os pais acompanhando. Era um programa que tinha nas escolas. E eu pensei o texto nesse sentido, de que um texto mais enxuto, diálogos curtos, porque os monólogos ficam às vezes, se não souber segurar, cai, né? E devido, você sabe disso, todos nós sabemos, você fica mais rápido a comunicação. Eu fui por aí. E eu pensei o espetáculo, cada um monta da forma que achar melhor, mas sem jamais perder o viés. Entendi. Inclusive na parte da sonoplastia, seria a minha ideia. Eu pretendo, se alguém for montar um dia, ou eu mesmo for montar, a ideia básica está aí. Com exceção de Cachimbo Caído, que a minha ideia também é o Chau do Pife. Sim. Essa homenagem, eu falei para ele que não vai sair da minha cabeça, não sai, né? As pessoas podem dizer que é regionalista. Eu falei, não, escuta a melodia. Isso pode ser escutado na Rússia. Sim. Se Chau do Pife for na Rússia tocar, eu garanto para você sair todo mundo maravilhado. Mas não tenha dúvida. Entendeu? É então, foi essa ideia que eu tive. E aí, na obra de Cachimbo Caído, toda a sonoplastia, se eu for montar hoje, é Chau do Pife. Só tem uma que é Flauta Celta, que é uma música também só instrumental, que é numa cena que a calmaria, transforma para isso, a questão do personagem que tem a ver com Morgana, com os druidas, né? A região dos celtas, né? Que tem lá a questão da adoração ao carvalho, tal, a natureza. Aí vem a questão da ecologia, né? Que no texto a mãe natureza é a grande figura, né? A pessoa vai pensar às vezes que o personagem de Cambúzio, né? Que é o cara meio chato pra caramba, mas não, a árvore sempre está no centro das questões. Ele é o personagem principal, mas ela também é. Então, depois do nosso intervalo, gostaria que a gente trabalhasse essa questão da mitologia, que está dentro do seu trabalho também. Da mitologia, principalmente a mitologia brasileira, os mitos brasileiros. Já já a gente retorna, depois do intervalo. Retornando então do nosso intervalo, nessa conversa com o autor teatral, Valfredo Luz. E a gente estava conversando sobre a mitologia, principalmente a mitologia brasileira, que o seu texto está impregnado disso, né? E então, como é que essa inspiração veio antes da pesquisa? Ou veio primeiro a pesquisa e depois você inspirou-se para fazer? Não, a inspiração. Aí, no caso agora, é sobre o primeiro texto, que é o Funiô, né? Sim. Falei do segundo, que tem a questão da mitologia dos celtas, né? Que aí foi uma questão de coincidência, tá? Não foi proposital. Como
O nome, eu estava buscando um nome para personagem, apareceu Morgana, aí foi a questão, fui buscar por que Morgana, então foi bater lá na questão da Grã-Bretanha, né? Sim. No caso dos celtas. Mas aí, e aí a gente agora... retorna para aí Funiô. Então Funiô, conheci Mário Lima, grande figura Mário Lima, uma figuraça, né? Escritor, jornalista, conhecido bastante, você conhece, né Chico? Então Mário, conheci Mário através de Simone, esposa dele, que ela acompanha o grupo que eu, Aquiles Cobar, que faz de rua, teatro de rua. Fizemos algumas apresentações na rua, né? E no Misa e na Flimar, em Marechal. E aí Simone apresenta Mário, né? Aí Mário, vou fazer o meu livro e tal. A Simone, pô, aí me deu um autógrafo e tal. E falou, divulga o livro do Mário. Eu falei, tá, vamos divulgar, lógico, né? Vou ler primeiro e já vou levar uns pra gente divulgar. A gente tem que divulgar os amigos, um divulgando aos outros, né? Uns divulgando aos outros. Aí li a primeira vez. E aí fiquei outra coisa incomodando. Eu falei, tem coisa boa aí. Aí li mais uma vez, aí já li com outros olhos. Já li para teatro. Porque quando eu li a primeira vez, eu imaginava já algumas cenas. Aí Garrincha, Funiô, e essas coisas foram despertando para libertação, para liberdade, para ideias libertárias, para identidade nacional sem fascismo. Né? Afirmação de um povo, não nacionalismo exacerbado, que isso é fascismo. E aí incomodou, eu falei, e não falei nada para Mário. E comecei, aí chego no meu quintal, os passarinhos ali assobiando, e comecei a rabiscar até as ideias das cenas, depois da segunda leitura. E aí eu fui pegando e imaginando a Garrincha como aquela figura, né, forte, poética. Que as pessoas só pensam Garrincha como um cachaceiro, arruaceiro, e Garrincha não era nada disso. O Garrincha tinha a liberdade do povo dele, a liberdade dos funiôs. Os funiôs têm... A gente tem que respeitar a cultura dos povos. Se os funiôs viviam daquele jeito e ainda vivem daquele jeito, temos que respeitar. Dentro da sociedade dele, tem que respeitar. Então, aí eu fui começando a ver as cenas primeiro. As cenas foram aparecendo. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre funiô. Não sou especialista em funiô de forma alguma, mas sei que foram, de onde vieram, pro próprio livro já mostra, depois fui pesquisar, né? E aí, de onde eles vieram, por que eles eram assim, arredios, rebeldes, porque não admitiam a escravização de forma alguma. Os coronéis de Águas Belas forçavam os índios, os coronéis no país como um todo, forçavam os índios. E eles não aceitavam, então eles fugiam. Eles corriam, a diáspora, né? Foi aí se espalharam na região do Sertão e do Agreste Alagoano. E aí surge Quebra-Angulo, se eu não me engano é Quebra-Engulo, se eu não me engano é de origem também funiô, essas palavras, que acaba ficando Quebra-Angulo, eu acho, é por aí, mais ou menos. A tradução que seria Quebra-Engulo, acho que é por aí. E aí nasce o pai de Garrincha, o seu Amaro, nessa região. E essa coisa da liberdade, o que me chamou a atenção nesse texto foi a liberdade. Garrincha, e aí Elza, eu coloquei Elza, não é Elza, é IAT, que é uma personagem fictícia, que todo mundo vai remeter para Elza Soares, que foi a segunda mulher dele. Sim. E aí eu via, também, eles eram muito criticados pela sociedade por serem descendentes de índios, nordestino, ele nordestino, ela por ser preta, né? E eram famosos, né? Rebeldes no bom sentido, gostoso, né? Ela é uma cantora excepcional, ele um puta de um grande jogador, né? Uma grande figura, né? Desse Brasil. E aí eu fui começando a entender porque, aí eu fui tentando, isso a minha imaginação era questão da ficção, que Garrincha não era assim, cara, como eles falam. Garrincha era um cara nota 10, era um cara que amava a liberdade. Ele tinha, o amor dele, a liberdade, o amor pela liberdade era que vinha para entender que vem de uma cultura. Sim. Porque os funiôs, eles têm a cultura deles. Por exemplo, tem o ritual Goricuri, que eles se retiram, ninguém é permitido entrar, né? A não ser o da tribo, né? Tem a questão de que é permitido eles permitem ter filhos com outras mulheres. Isso não quer dizer traição para eles. É uma cultura, questão cultural. Então, o Garrincha tinha isso dentro dele, e é marginalizado por isso, né? Com suas andanças pelo Brasil e pelo mundo. Mas era a liberdade, o principal desse texto é a liberdade. O ser humano precisa de liberdade. Ninguém pode podar a nossa liberdade. Se eu te conheço assim, eu tenho que aprender, culturalmente você é desse jeito. E vem por esse viés da liberdade. Então,
foi nesse sentido que eu tentei construir o texto, da questão das ideias libertárias. Mas ele teve isso como educação, o Garrincha, ou isso foi um produto, essa conduta dele que você fala, é uma coisa consciente que ele tinha, ou era um produto inconsciente? Ele agia assim, mas não sabia o porquê, ou ele tinha consciência que foi colocado através da cultura que ele absorveu, orientado pela família? Na minha concepção, não digo nem orientado, eu acho que aquilo ali é como se fosse da genética mesmo. Entendi. Eu creio que ele já tinha aquilo no sangue. Dele pensar e vivia assim. Então ele tem. Por quê? Porque ele é descendente de uma cultura. Sim. E aí isso aí foi pra dentro dele, não teve como. E ele não era maldade, ele não fazia isso por maldade. É porque era dele, ele gostava da liberdade. É tanto que eu criei a história no texto pro teatro, de que ele fala para aliás, o amigo deles, né, que é o outro personagem, que é um ator, porque nesse texto eu misturo ficção e realidade, teatro, música, futebol, sociedade e suas relações, e relacionando também cultura indígena, e o que é que tem a ver isso? Tudo para desembocar na identidade nacional. Entendi. Entendeu? Numa cultura nacional. Para mostrar que nós temos os nossos valores bons, gostosos, que sempre leva para a liberdade. Sim. Você quer fazer, cara, sem que você prejudique ninguém, você tem que fazer. E a coisa da identidade, a nossa cultura, que é o que prevalece dos povos, né? A sua identidade cultural. O Brasil é um país que, para você encontrar uma cultura genuinamente brasileira, é muito difícil. Um país miscigenado, um país com várias culturas juntas, que é belíssimo isso, é ótimo, não é? Então, mas aí, se a gente for colocar numa raiz, a gente vai pegar o índio. Então, a gente vai pegar os caetés, que também os caetés também tinham uma cultura fortíssima, né? Que isso faz parte da minha genética e da sua, que você é alagoano também. Enfim, a gente é envolvido por essa genética. E aí, isso grita muito dentro do nosso comportamento, né? Eu sempre digo, né? Depois que eu descobri toda essa história, eu falo, rapaz, tem muito de funiô dentro de mim, né? Por quê? Mas por quê? Eu falei, porque eu gosto de liberdade. Eu não gosto de me sentir preso. Eu tenho que gritar e as pessoas precisam deixar que as outras gritem, entendeu? O seu jeito de falar, sem que agrida ninguém. Então, vai por aí. E essa questão que eu brinco, na questão do autoritarismo, certo? Em todos os segmentos da nossa vida. Então eu faço uma relação teatro com futebol. Que é engraçado que tem os diálogos de Garrincha aí, para não contar muito também, né? Mas tem o Garrincha aí, o Marinho, que é o amigo dele, personagem, um ator de teatro. E aí tem a brincadeira. Por exemplo, e aí, Garrincha? Esses diretores aí, esses técnicos, são os caras que amarram a gente demais. E no teatro, Marinho, assim também, aí o Marinho fala, Aí quer dizer, Garrincha fala, então não tem, né? Então ele faz mostrando que nós temos que ter a liberdade para criar. Sim. Né? Ele fala, o jogador brasileiro é um malabarista. O ator, ele não pode ser fantoche. Ele tem coração, ele tem alma. Sim. Então os diretores têm que... Então vai fazendo essa brincadeira. E jogando com a Elza também, na música. E a Elza brinca também com ele no sentido que as pessoas não têm um final feliz. O final feliz, qual é o final feliz que você quer? Você cria um final feliz para sua história. Eu desenvolvi esse texto com a ideia de que cada um cria sua história. Sim. A partir do meu texto, você pode... Chico, vou escrever um texto, Valfredo. Continuando a tua história. Eu falei, ótimo. Foi para isso que eu deixei. Não fechei tudo amarradinho. Eu posso criar 3 histórias. Uma sobre o Marinho, né? Voltado para um público de estudante, do teatro, né? De cinema. E posso fazer vai voltado para os historiadores, para os sociólogos, falando mais da cultura indígena. É que é uma coisa muito interessante quando você faz aí, coloca essas três áreas e que aparentemente a gente observa uma distinção de futebol, a música não, que está dentro da arte, né? Na verdade são duas. E como o ator e a literatura, a dramaturgia. E nós vemos, por exemplo, que acaba se fundindo-se. Por quê? Porque o Garrincha foi diferenciado. Ele não era só
Não era só, ele já era brilhante jogador de futebol, mas ele era um artista da bola. Como chamava popularmente, a alegria do povo, né? A alegria do povo. E essa coisa da surpresa para mim, dele ter essa raiz alagoana. Eu não sabia. Muita gente está me questionando, falava, Alfredo, me chamou esse Funiô, Garrincha. Eu falei, cara, precisamos conhecer a nossa história. Que coisa interessante. O Mário já chamou para isso no livro dele. Chamou para isso. Né? Porque Garrincha tem poesia sobre Garrincha no livro do Mário. Tem crônicas, tem a poesia linda sobre Garrincha. Pois é. Então o cara é um poeta, né? Era um poeta. É um poeta. E o nome de pássaro? A liberdade, tá A aí. liberdade, Tem uma brincadeira com isso dentro do texto também. Agora, então, esse livro, que aqui tem 2 textos para teatro, né? Então, quem quiser adquirir, onde é que encontra? Esse livro ele foi publicado em maio, né? Em São Paulo, pela editora, a Giostra Editora. E depois nós fizemos um lançamento aqui dia 20 de junho último, né? Vou postar as fotos. Meu primo está me devendo mais de 400 fotos. Então nós fizemos esses 2 lançamentos. Eles estão sendo vendidos nas livrarias, na loja virtual da editora Giostra, da Giostra Editora. Também em pequenas livrarias em São Paulo, onde a Giostra Editora tem pequenas livrarias em alguns teatros em São Paulo. Está sendo vendido na Livraria Cultura, né, que tem algumas em São Paulo, né, tem em Brasília, se não me engano. Aqui em Alagoas nós estamos expondo para as pessoas procurarem também, para adquirir, num Ateliê Tendão de Aquiles, Café Deodoro, Café Arte Pajuçara, Alfarrábio de Adorim, que é do Mário Lima e da Simone, da esposa dele. Alfarrábio de Adorim, comigo pelos meus e-mails, que eu sempre estou colocando na internet. Qual é? O e-mail é valfredo.luz@gmail.com ou valfredo_luz@yahoo.com.br. E pelo WhatsApp 993546872. 82 antes, né? 82. É isso aí. E as pessoas estão ajudando, os amigos. E aqui o programa está de portas abertas e vai também para a internet, o YouTube, você acessa também o nosso programa através da TV Assembleia. Agradeço imensamente pela sua presença aqui e até o nosso próximo encontro.